Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo de número 2. Nós estamos falando às quartas-feiras do mês de agosto sobre o tema Ladrões da Alegria. São coisas que roubam a nossa alegria, que tiram de nós o prazer, que tiram de nós a motivação. Uma coisa é alguém que está alegre, motivado, outra coisa é a mesma pessoa sem alegria, sem motivação. Eu não sei se você já teve o prazer de acordar e estar alegre porque vai trabalhar, e não vê a hora de chegar no trabalho. Teve esse prazer já? Meu Deus. Mas você também já teve a sensação de acordar, ter que ir trabalhar e falar, meu Deus, não aguento mais isso. Quem já teve essa sensação? Glória a Deus. Irmãos, uma coisa é a gente ir alegre, outra coisa é a gente sem alegria. E existem coisas que roubam a nossa alegria. Nós falamos na quarta passada sobre circunstâncias que roubam a nossa alegria, que a gente não esperava. O desemprego, de repente, o rompimento de um relacionamento, de repente, brigas dentro de casa, circunstâncias que acontecem e tiram de nós a alegria. Vai minando. Situações, eita meu Deus, situações que tiram a nossa alegria. Nós falamos disso na quarta-feira passada. Hoje, nós vamos falar sobre o segundo ladrão da alegria, que eu creio que é maior que o primeiro, que são pessoas. Pessoas roubam também a nossa alegria. Vamos ler Filipenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só até aqui, irmãos. Irmãos, pessoas roubam nossa alegria. Talvez mais do que situações e circunstâncias. Porque as situações a gente dá um jeito e segue em frente. Ficou desempregado? Vamos dar um jeito, vamos fazer bico daqui, bico dali, vamos entregar currículo, vamos dar um jeito. Está tendo briga dentro de casa? Vamos orar, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos buscar reconciliação, dá um jeito. Situações a gente dá um jeito mais fácil. Agora, quando nós somos ofendidos por alguém, principalmente alguém que nós amamos, aí a ferida parece que ela é mais profunda. Uma coisa é você lidar com desemprego. Outra coisa é você lidar com alguém que você ama muito. E essa pessoa te machuca. Fala coisas para você que doem a alma. Joga na sua cara, joga na minha cara coisas que a gente fez há um tempo e nós já nos arrependemos, mas as pessoas fazem questão de lembrar. Eu creio que pessoas, elas têm o poder de roubar a nossa alegria muito mais que circunstâncias. Talvez alguns de nós
se não a maioria, trazemos dores no nosso peito quando lembramos de alguém. E a gente queria que fosse tão diferente, mas não é. Talvez alguns de nós trazemos marcas na nossa alma que foi feita por pessoas. E o pior, irmãos, é que o que mais dói não é nem quando essa pessoa não é conhecida. Porque quando a pessoa não é conhecida, ela fala um monte para você, você fala um monte para ela, vai cada um para suas casas e acabou. O problema é quando é alguém que a gente ama. O problema é quando é um pai, quando é uma mãe, quando é um filho, quando é um irmão, um tio. Aí é difícil de esquecer. E a maioria de nós carregamos na nossa alma dores causadas por pessoas. Os pastores Enéas Tonini, que é fundador da nossa convenção, também o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano muito conceituado, eles viajaram o Brasil. O Enéas Tonini, na década de 70 e 80, viajou o Brasil pregando o avivamento espiritual. O Hernandes Dias Lopes viaja até hoje o Brasil. E os dois chegaram a uma conclusão: que o maior pecado que existe dentro da igreja, nos cristãos, é a mágoa. É o ódio de alguém que magoou. O maior pecado, irmãos. Eu não sei você, mas eu vim de igrejas que são pentecostais. E geralmente em igreja muito pentecostal, quando se fala de pecado, alguém está em pecado aqui. Todo mundo já liga a sexo. Já olha para os namorados, para quem está namorando, falando, fulano não me engana não. Já pensa, já liga assim. Mas esses pastores, em conversas com vários líderes, vários pastores, vários irmãos de igreja, eles chegaram com a conclusão que o sexo não é o maior problema dentro das igrejas. O maior problema é a mágoa dos crentes. Isso quando não é um crente magoado com outro crente. Eu sei que aqui na nossa igreja, graças a Deus, não tem isso. Quem crê comigo? Aleluia. Pelo menos 3 acreditam. Eu sei disso. Mas, irmãos, isso é uma realidade. E isso rouba a nossa alegria. A gente parece que nunca está feliz completamente. Está tendo um dia bom, um dia agradável, aí lembra da pessoa. Cai os níveis de alegria. Ou você está dormindo, sonhou com a pessoa, já acorda com a cabeça doendo. Isso rouba a nossa alegria. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Queridos, se nós estamos sendo roubados na nossa alegria por pessoas, por mágoas, por feridas, só tem um jeito de recuperar a alegria. Só tem um jeito. Um jeito. O jeito da gente recuperar a alegria que foi nos roubada por causa de pessoas é um só, e se chama perdão. Fala para alguém que está próximo a você, só tem um jeito de ser alegre. É perdoando. É perdoando, irmãos. Não tem outro jeito de ser alegre quando a gente está magoado se não for perdoando a pessoa. Só que perdão é fácil? Perdão é fácil, irmãos? Não é fácil. Tem um escritor que se chama C.S. Lewis. Ele disse assim: é fácil falar em perdão até ter alguma coisa para perdoar. Enquanto a gente não tem ninguém para perdoar, é fácil. O discurso é lindo. Mas, irmãos, a prática do perdão é difícil. É dolorosa. Não é fácil. Então, como que a gente faz esse negócio? O que a gente precisa entender para perdoar e ter a nossa alegria de volta? Eu quero ver com você, rapidinho, 3 aspectos do perdão. Vai comigo para Mateus, capítulo 18, para nós vermos Jesus falando sobre perdão. O que Jesus fala? Mateus, capítulo 18. Algumas lições que ele nos dá aqui nesse texto que é fabuloso. Verso 23.
Mateus 18, 23. Olha só, Jesus falando. Por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Aí Jesus fala no verso 35: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus, ele conta uma parábola para ilustrar um pouco essa questão do perdão. E ele fala assim: existia um homem que servia a um rei e estava devendo esse homem. E ele devia 10.000 talentos, é isso, né? 10.000 talentos. Quando Jesus fala 10.000 talentos, Jesus está exagerando ao máximo. Porque se juntasse o imposto da Judéia, Samaria, Palestina, daria 800 talentos. 10.000 talentos seria equivalente a mais ou menos 13 anos de imposto de todo mundo. Era impossível um homem dever tudo isso. Mas Jesus já exagera. E ele fala: tinha um homem que devia 10.000 talentos para o rei. O rei chamou ele, e ele não tinha o que pagar. O rei falou: vou vender você, sua mulher e seus filhos, e com que eu pegar, eu quito a dívida. O homem se ajoelha diante do rei e fala: rei, me perdoa. Seja paciente comigo, rei. Eu vou te pagar. O rei olha para esse homem e fala: olha, tudo bem, eu te perdoo, vai, deixa quieto a dívida. Esse homem, quando recebe um perdão desse tamanho, ele está saindo do tribunal, ele encontra um parceiro dele que devia para ele. Só que esse amigo devia 100 denários para ele. 100, irmãos. Ele devia 10.000, o rei perdoou, o outro devia 100. Ele catou o cara pelo pescoço e falou: me paga, você tem que me pagar. O cara se ajoelhou diante dele e falou: amigo, tem calma comigo, eu vou te pagar, mas tenha calma. Ele: eu não quero nem saber, você tem que me pagar. E mandou o cara para a prisão. Quando ele mandou o cara para a prisão, estava todo mundo vendo, o pessoal se indignou e foi falar com o rei. O rei chamou esse cara de novo e falou: olha, eu te perdoei 10.000 talentos, e você não perdoou 100. Você não teve misericórdia de 100, eu tive misericórdia de 10.000 com você. Só porque você agiu assim. Vou te mandar para a prisão e você vai ficar lá até me pagar o último centavo que você me deve. Aí Jesus finaliza essa parábola dizendo: assim, até aqui, irmãos, parecia uma história ilustrativa, uma história que nos ensina. O problema é que no verso 35 a coisa fica séria. Jesus olha e fala: assim meu Pai vai fazer com quem não perdoar do íntimo, de verdade, o seu irmão. Queridos, nós temos que entender que perdão, no primeiro aspecto, ele tem que ser incondicional. Independente do que te fizeram, independente do que me fizeram, perdoe. Perdoe, querido. Sabe por quê?
nós tínhamos uma dívida muito grande, impagável. E sabe com quem era essa dívida? Com o próprio Deus. Nós não tínhamos como pagar o que o nosso pecado provocava. Nós todos, como pecadores, a gente não tinha como saciar a justiça de Deus, não tinha o que fazer. Aí o próprio Deus fala, olha, vocês não conseguem me pagar, eu vou mandar meu filho, ele morre no lugar de vocês, eu vou ver meu filho sofrer, ele vai ser chicoteado, vão cuspir nele porque vocês não conseguem pagar, mas eu vou mandar ele vai morrer, e através dele vocês têm o perdão, eu quito a dívida de vocês. Jesus veio, morreu por nós, foi ferido, foi xingado, foi humilhado, para nós recebermos esse perdão, e nós fomos perdoados por Deus, amém? Amém, querido? Amém. Agora ele olha para nós e fala, eu perdoei você de tudo isso. Por que você não vai perdoar a pessoa que te ofendeu? Será que ela nos ofendeu mais do que nós ofendemos a Deus? Essa é a parábola que Jesus conta. Quando nós não perdoamos o nosso próximo, nós estamos sendo esse servo aqui, que recebeu o perdão de Deus. Mas aí quando a gente encontra alguém que deve para a gente não perdoa, não. Tem que pagar. Ah, não, vai pagar a língua. Eu vou ver. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Vai ver minha vitória. E o Senhor está lá do sublime trono dele dizendo, você não está entendendo. Você ainda não entendeu. Olha só, irmãos, nós fazemos uma oração que é conhecida a oração do Pai Nosso, amém? Vamos orar o Pai Nosso agora? No 3, todo mundo junto bem forte. 1, 2, 3. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém. Amém. Pode parar aí. Já parou para pensar na seriedade dessa oração? Que a gente faz corriqueiramente? Vamos orar o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao seu reino, seja feita a tua vontade, sendo até como no céu. Pai Nosso que cada nos dá hoje, perdão nossa vida, assim como... A gente ora. E todo mundo aqui sabe de cor. Mas Jesus, quando ele ensinou essa oração, ele não estava brincando com os discípulos. Os discípulos falaram assim, Jesus, nos ensina a orar. Ele vai e faz essa oração para eles verem. E a oração diz assim, Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como, ou da mesma forma que eu perdoo quem me ofendeu. E somos nós que estamos pedindo isso para Ele. Pai, me perdoa, assim como eu perdoei meu irmão. Pai, me perdoa, assim como eu perdoei minha tia. Pai, me perdoa, assim quando eu perdoei o meu pai, quando ele me deu um tapa na cara na frente dos meus amigos. Me perdoa do mesmo jeito. Irmãos, a seriedade disso é muito grande. E Jesus não estava brincando quando ele falou isso. E aí no Mateus capítulo 5, quando ele está ensinando essa oração, ele diz assim, no final de tudo, porque se vocês não perdoarem as ofensas dos seus irmãos, o vosso Pai não perdoará a vossa ofensa. Irmão, eu estou falando isso aqui, não é porque eu quero acusar você, e não é porque eu estou por cima da carne seca, não, e você está aí, e eu estou falando, você tem que perdoar, você... Não é isso. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque nós estamos andando tristes, cabisbaixos, desanimados. As mágoas têm roubado a alegria da nossa vida. E se Deus nos reuniu nesse lugar é porque Ele quer devolver a alegria de viver para mim e para você. Mas isso vai acontecer através do perdão. Perdoa. Esse texto nos ensina que a gente tem que perdoar incondicionalmente. Denis, mas você não imagina o que a pessoa me fez.
Eu não imagino mesmo, irmão. E nem me fala, porque se você me falar, como eu sou carnal, eu corro o risco de falar, vamos pegar essa pessoa. Eu corro o risco de dar lugar à minha carne, então nem me fala. Mas quem está mandando a gente perdoar é o próprio Cristo. E Ele conhece tanto você quanto a pessoa. Ele me conhece. Ele conhece a gente. Por isso, quer ter alegria de novo? Perdoa. Incondicionalmente. Outro aspecto do perdão, irmãos, é que o perdão deve ser completo. Diga assim, o perdão deve ser completo. Nós vemos isso, nem precisa abrir sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao verso 11, que conta a parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos e o mais novo decide viver a vida dele. Fala, eu vou viver minha vida, pai, me dá parte da minha herança, que é minha mesmo, e eu vou cuidar da minha vida, o senhor vive a sua vida aí. Olha só, desprezando o pai, desprezando o cuidado do pai, desprezando tudo que o pai tinha para oferecer para ele. Ele decidiu ser dono da vida dele, saiu de casa. Só que aí ele viaja para um lugar longe, começa a gastar tudo que tinha. Quando ele se dá por conta, ele perdeu tudo e está cuidando de porcos. Ele chegou no fim do túnel, irmãos. Para um judeu, cuidar de porcos era a pior coisa que poderia existir na face da terra. Só que esse menino, ele fala, olha, eu vou ter com meu pai. E vou pedir para o meu pai, ser filho não dá mais, mas eu vou pedir para ele me fazer um empregado dele. Ele se levanta e vai. Quando ele vai até o pai fica tão alegre, recebe ele de volta e fala, filho, eu não vou fazer de você um empregado. Eu vou fazer de você o que você sempre foi, meu filho. Esse pai nos ensina que o perdão tem que ser completo, irmãos. Não adianta perdoar, mas eu perdoei, mas agora você vai pagar. Você vai ficar como empregado aí uns 3 meses. Vou ver se você mudou mesmo. E aí depois a gente vê o que faz. Não. O perdão tem que ser completo, irmãos. Não adianta só perdoar e não restaurar o relacionamento. Não adianta. É igual o pastor pregou aqui domingo. Essa história de eu perdoo, mas eu aqui e você aí. Aí lembra da oração do Pai Nosso? Nem estava no esboço, mas Deus é bom. Perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como é da mesma forma. Aí Jesus olha para nós e fala, eu te perdoo, mas eu aqui e você aí. Não, irmãos. Perdão implica em restaurar relacionamento. Isso é perdão completo. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Jesus não colocou Pedro de banco. Jesus não falou, agora você vai ficar 6 meses sem tomar ceia, depois você passa em assembleia, os discípulos vão decidir se você volta para a comunhão ou não. Não. Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes, é tudo que eu preciso, que você me ama. Continua a caminhar comigo. Perdão implica em restaurar o relacionamento, irmão. Aí sempre vem aquela pergunta, mas e se a pessoa não quiser? Mas e se a pessoa não tiver afim? Aí entra Hebreus 12:18. No que depender de vós, tenha paz com todos. No que depender de você, faz tudo possível. No que depender de mim, eu tenho que fazer tudo possível, eu tenho que perdoar, eu tenho que tentar. Mas se não dá, nossa parte foi feita, irmão. Nossa alma vai ser livre. A nossa alegria a gente vai ter de volta. Se a pessoa não quer ver nem pintado de ouro. Amém, irmão. O ouro fica tudo para nós, não tem problema. Mas a nossa alegria vai ser restaurada. Sabe, querido, perdão, a palavra perdão no original grego é a palavra afesis. Afesis. Afesis significa soltar, liberar.
Então, quando a gente perdoa alguém, a gente está soltando essa pessoa. Enquanto a gente não perdoou, essa pessoa está com a gente ainda, está preso em nós. É por isso que a falta de perdão gera uma mágoa. É por isso que a mágoa dá aquela impressão de que a vida está cansativa, está pesada, não está fluindo. É por isso que vira e mexe a gente lembra e dói. Por quê? Está preso. Aí vem Jesus e fala, filho, afesses, solta, perdoa, libera essa pessoa. O perdão, querido, não é nem para a pessoa. O perdão faz bem para mim, para você. Talvez a pessoa não mereça perdão, mas você merece viver. Eu mereço continuar minha vida. Você merece continuar a sua vida. A vida está passando e daqui a 5 anos a gente vai estar onde? E por quê? Porque está preso com alguém até hoje. Daqui a 10, 15, 20 anos, a gente vai estar ainda com esse peso, com essa tristeza, com isso tudo, porque está segurando alguém. Querido, no nome de Jesus, solta essa pessoa hoje. Viva uma vida abençoada para a glória do nome de Deus, em nome de Jesus, querido. Tenha a alegria de volta, solta, afesses, perdoa, no nome de Jesus. Libera essa pessoa, pelo amor de Deus, irmão. O perdão ele tem que ser incondicional, o perdão tem que ser completo. E o perdão tem que acontecer o mais rápido possível. O mais rápido possível. Sabe por quê? Porque quem aqui pode garantir? Fala, Denis, eu sei que amanhã, esse horário, eu vou estar vivo. Ninguém de nós pode garantir isso. Ninguém pode garantir, irmãos. E se Jesus voltar hoje? Eu não estou querendo aqui ser terrorista, mas pondo um pouquinho de terror. Porque é uma verdade, irmãos. E se a pessoa morrer amanhã? Quantos filhos a gente vê no velório dos pais? Que é aquele choro de remorso. Porque não aproveitou o pai enquanto estava vivo. Quantas filhas não aproveitam as mães, sobrinhos, os tios, enfim. Só que depois, irmão, não dá mais tempo. Depois não tem o que fazer. O que tiver que fazer, faça hoje. Faça em vida. Faça o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque a vida está passando. E a gente está vivendo uma vida sem alegria. Porque está preso com outras pessoas. No nome de Jesus, libera essa pessoa. O mais rápido possível. Agora, tudo isso, irmãos, tem uma judia que se chama Corrie ten Boom. Não sei se você já ouviu falar da Corrie ten Boom. Ela tem até um filme que foi feito baseado na biografia dela. É uma história verídica, irmãos. É verídica mesmo. Na Segunda Guerra Mundial, toda a família dela foi presa nos campos de concentração, foram torturados e foram espalhados. E ela ficou com uma irmã, com a irmã dela, que se chamava Betsy. Ficou a Corrie e a Betsy. E as duas estavam juntas no mesmo campo de concentração e elas eram muito torturadas, muito espancadas, estavam desnutridas. E a Betsy, a Corrie viu a Betsy ser morta por um soldado. Ela estava tão desnutrida, tão fraca, e o soldado torturando a Betsy não aguentou e morreu. E a Corrie viu isso acontecer. Ela viu o soldado que matou a irmã dela. E aí, por um milagre de Deus, a Corrie consegue fugir dali, ela é livre daquele lugar. E depois de um tempo, a Corrie começou até a testemunhar nas igrejas o que ela tinha vivido. Só que chegou um dia que ela estava testemunhando em uma igreja na Alemanha. E ela estava falando tudo que ela sofreu e ela passou no campo de concentração. E aí, depois da pregação, chegou um ancião para ela e estendeu a mão para ela.
Quando ela olhou no olho do ancião, era o soldado que ela viu matar a irmã dela. E isso é real, irmãos. Isso não é uma parábola, não. Ela olhou para o soldado e aí suscitou toda espécie de sentimentos dentro dela novamente. Aquele ódio, tudo aquilo que ela viu veio à tona de novo. Mas nesse momento o Espírito Santo falou: corre, perdoa, liberta esse homem para viver e seja livre para viver. E ali, por uma obra do Espírito Santo, ela estendeu a mão para ele e falou: olha, eu me lembro de todo o sofrimento que eu passei. E me lembro que você era um dos soldados. Mas em nome de Jesus eu quero te perdoar. E ali naquele momento, como se um fardo tivesse caído, e a Corre se sentiu livre como nunca. Esse homem merecia o perdão? Não sei, irmãos. Mas a Corre merecia viver. Eu não sei se a pessoa merece perdão, mas você merece viver, querido. Você merece viver. Viva, seja alegre. Seja alegre em nome de Jesus. É interessante, irmãos, que o texto que nós lemos de Filipenses 2 parece não ter sentido com isso que a gente está falando, mas tem todo sentido, porque o nosso maior exemplo é a pessoa de Jesus Cristo. E o texto que nós lemos mostra todo o esvaziamento de Jesus Cristo. Jesus sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, ele se fez homem. Sendo rico na glória, com toda a espécie de riqueza, ele se fez pobre. Tendo todo o direito, ele era senhor de tudo e de todos, ele se fez servo, ele veio lavar o pé de pessoas aqui. Ele sendo bendito, na cruz ele se fez maldito. Sendo santo, 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 ele se fez pecador no meu e no seu lugar, ele abriu mão de todos os direitos que ele tinha, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha de maravilhoso. E é isso que a gente tem que aprender com ele para perdoar. A gente tem que se esvaziar dos nossos direitos. A gente tem que se esvaziar de estar certo. Perdão não é colocar em jogo se você está certo ou não. Porque eu sei que na hora que a gente vai liberar perdão para alguém, eu já passei isso algumas vezes, irmãos. Já brigaram comigo, por incrível que pareça. E eu não sei por que eu sou tão legal. Não sei. Mas já passei algumas situações complicadas. E aí eu fui pedir perdão. E aí quando você vai pedir perdão, a pessoa vem com um sermão para você, como se você tivesse errado. Aí dá vontade de você falar: olha, infeliz, vai para o inferno e eu vou voltar com meu perdão para casa. Dá vontade de fazer isso na hora, irmão. Pelo menos aconteceu comigo. Me perdoe. Me perdoa. Me libera, em nome de Jesus. Dá vontade. Mas a gente aprende com Deus que perdão não é uma questão de estar certo ou estar errado. Perdão é uma questão de estar livre. Livre. Perdoar não é estar certo. Perdoar é estar livre. Livre, irmão, é você poder deitar a sua cabeça no travesseiro e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu perdoei. Poder respirar fundo e não ter mais o peso da mágoa nas costas. Poder encontrar a pessoa em qualquer lugar e cumprimentar, de cabeça erguida, olhando no olho. Poder ir para a festa de família e ir para a festa de família alegre. Poder entrar e sair de qualquer lugar, de qualquer situação, e ninguém poder falar nada. E você não se sentir constrangido com a pessoa ali, não. Você perdoou. Agora você está livre, irmão. Livre. É isso que Jesus nos ensina. Porque o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses 2, antes dele falar de tudo que Jesus fez, abriu mão da sua glória, se fez homem, enfim, ele fala assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual é o sentimento? De se esvaziar dos seus direitos. De abrir mão de estar certo. Jesus, se ele quisesse, ele podia falar:
pai, vamos destruir essa terra, nós pega Marte e cria um outro povo lá em Marte, e esse povo a gente cuida deles. Mas não. Ele foi ofendido. Ele sempre teve certo. E mesmo assim ele abriu mão de todos os direitos dele para vir aqui nos resgatar. E tem muita gente que ainda ouve isso e fala, isso é besteira. Isso é bobeira, esse Jesus aí não está com nada. Nem por isso ele deixou de fazer. Para nós encerrarmos, irmãos, a gente tem que entender o que aconteceu com Jesus depois disso. Paulo continuou, ele se esvaziou, ele se fez homem, enfim, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí ele conclui, por isso, Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Depois que ele se esvaziou, abriu mão dos direitos dele, abriu mão de estar certo, abriu mão de tudo. Aí vem o Senhor, que pega aquele que está humilhado e o exalta. Perdão é uma questão de fé, irmão. Denis, e se eu for perdoar, eu não sei o que vai acontecer? Eu também não sei. Mas eu sei que você vai estar em cumprimento com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Quem obedece a palavra de Deus, tem o Deus da palavra para o respaldar. Eu não sei o que vai acontecer, irmão. Mas perdoa. Perdoa, no nome de Jesus. Para a gente encerrar, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 17. Eu quero que você leia comigo esse texto. Lucas 17, nós vamos ler 2 versículos, verso 4 e verso 5. Lucas 17, verso 4, diz assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, eu estou arrependido, o que a gente tem que fazer? Mas 7 vezes no mesmo dia? É brincadeira, né, Jesus? 7 vezes no mesmo dia, não é nem na mesma semana para dar tempo de um dia para o outro, não, no mesmo dia. Mas, irmão, na segunda, na terceira, a gente já está falando, esse é um cara de pau, isso vem de novo pedir. Não. Mas Jesus fala, se 7 vezes no mesmo dia errar, perdoa. E aí olha o que os discípulos falam. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a fé, Senhor, porque só com muita fé para fazer um negócio desse. Os discípulos entendiam que perdão é uma ordenança do Senhor. E para a gente cumprir o que a Bíblia diz, é necessário fé. E perdão é uma questão de fé. Perdoar é ter fé de que o que Deus mandou fazer é o melhor, mesmo que na nossa visão não seja. Perdoar é ter fé que se Deus falou que é melhor perdoar 7 vezes no mesmo dia, então a gente vai perdoar, é fé. Se Deus falou, Ele sabe o que está falando, então é fé. Por isso, irmãos, eu concluo aqui dizendo que não é fácil, não é simples, não é indolor, dói, é sofrido, mas se Deus mandou fazer, faça, libere-se, seja liberto, seja livre. Essa é uma libertação que não é questão de alguém pôr as mãos e expulsar um demônio, não. Se fosse uma libertação demoníaca, seria mais fácil. Porque o demônio a gente manda sair no nome de Jesus, ele sai. Essa é uma libertação da nossa própria carne. E a carne não dá para falar sai em nome de Jesus, ela não sai. O dia que a nossa carne sai em nome de Jesus, nós morremos. Não tem como. Por isso é uma libertação mais difícil. É uma libertação que exige decisão nossa. E como eu sei que não é fácil, e eu sei que é uma questão de fé, eu quero fazer a oração que os discípulos fizeram para Jesus aqui. Senhor, aumenta a nossa fé.
Eu sei que eu preciso perdoar. Sei que precisa ser rápido. Sei que preciso perdoar por completo. Mas aumenta a minha fé, porque eu sei das minhas limitações também. Vamos orar? Se coloque de pé. Talvez, irmãos, a gente está sendo roubado nisso. A gente está perdendo a alegria porque está preso com alguém, está magoado com alguém, está entristecido com alguém. Os dias já não têm mais a mesma cor, o mesmo sabor, porque a gente está magoado. E só o Espírito de Deus para sondar o meu e o seu coração e ver a profundidade dessa mágoa. Mas uma coisa, isso eu tenho certeza, irmãos, eu não sei o que te magoou, eu não sei o que te fizeram, eu não sei quem te fez. Mas eu sei que Deus é poderoso para curar a sua ferida no nome de Jesus. E se Deus nos reuniu aqui nessa noite para falar isso, é porque Ele quer devolver a alegria para alguns de nós, nos liberar, nos fazer livres, nos fazer ser pessoas sem mágoas, no nome de Jesus, querido. No nome de Jesus. Todos nós vamos fazer essa oração, pedindo para Deus nos ajudar a perdoar as pessoas. Mas feche seus olhos. Talvez você ouviu essa palavra e você sabe a profundidade da sua mágoa. E ninguém aqui vai julgar se você está certo ou não. Ninguém aqui vai fazer isso. O que eu quero fazer junto com os meus irmãos é orar pedindo para que Deus te cure disso. Por isso, se você está aí, você ouviu essa palavra e você sabe que precisa liberar esse perdão, mas tem dificuldade, irmão, você é uma pessoa normal, assim como eu. E eu gostaria de orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente para a gente orar juntos. Isso não é vergonha para ninguém. Isso não é humilhante para ninguém. Isso é falar para Deus, Deus, eu sou humano e preciso do Teu Espírito Santo para obedecer ao Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para nos ajudar nessas questões. Eu gostaria de que os obreiros, os diáconos que estão aí, os que estão aqui não, os que estão aí, nos ajudassem a orar aqui por esses irmãos. No nome de Jesus, nos ajude a orar aqui. Nós vamos orar pedindo para que Deus ajude-nos a liberar esse perdão. Pedindo para que Deus ajude a cicatrizar essa ferida, ajude a cicatrizar esse sangramento. Parece que o coração sangra toda vez que lembra. Deus é poderoso para cicatrizar isso. E você que está aí no seu lugar, ore ao Senhor também, pedindo ajuda, pedindo graça, pedindo para Deus nos fortalecer. Pai amado, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Pai. Segundo a Tua palavra, não segundo nós mesmos. Segundo, ó Pai, o Teu mandamento, segundo a Tua ordenança e não segundo os nossos conceitos. Nós pedimos ao Senhor, Pai, nos ajuda a liberar perdão, nos ajuda a liberar pessoas a quem nós nos prendemos da maneira pior, que é através da mágoa, através da dor, através, ó Pai, da decepção, da frustração. Pai amado, perdoa, Pai. Pai, sai curando, vem curando cada coração que está aqui. Vem curando, ó Pai, cada coração que ainda sangra, cada coração que ao se lembrar da ofensa, ó Pai, tem o seu semblante caído, tem, ó Pai, a alegria roubada, tem a tristeza, Pai, novamente gritando no seu interior. Cura, Senhor. Derrama Teu bálsamo no nome de Jesus. Toca onde as minhas palavras não chegam, e as minhas palavras são extremamente limitadas, mas o Senhor não é. O Teu Espírito pode ir ao íntimo, o Teu Espírito pode ir no profundo, ó Pai, na raiz disso tudo. Pai, vai na raiz desse sentimento, vai na raiz desse problema, e cura, Pai, cura, Senhor, que meus irmãos sejam livres, que nós sejamos livres, que nós libertemos as outras pessoas, que nós possamos perdoar, Pai amado, e não obstante a isso, vem trazendo de volta a alegria que nos foi roubada, Pai, a alegria desses anos, a alegria desses meses, a alegria, Pai, dessas semanas que foi roubada, Pai, que seja restaurada na nossa vida,
que nós possamos acordar e ter um dia alegre, ter uma semana alegre, ter alegria em casa, alegria no trabalho, alegria na família, que a nossa alegria que foi roubada seja restaurada no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Em nome